Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje teve aqui um encontro, deputado Valdec Carneiro, na Assembleia Legislativa, sobre o setor leiteiro do nosso Estado. Não participei, mas fui procurado por alguns membros desse setor tão importante do nosso Estado, que goza de alguns incentivos. E eles vieram aqui, e com justa razão, extremamente preocupados, visto que consideraram e foram informados na Firjan que a lei do FEF ia sobrecarregar o setor com uma correspondente alíquota de 3,6%. Primeiro, que é impossível que com a gama imensa de incentivos fiscais que existem, com renúncia de receita, alguém calcular uma média ponderada que transforme 10% que vai para o fundo num imposto correspondente adicional de 3 ponto, qualquer que seja, 3,4, 5, 6. É impossível matematicamente, porque jamais você conseguirá fazer essa ponderação. Então, a gente vive num país que as entidades, e muito de nós mesmos, somos especialistas em axiologia e chutômetro. Alguém acha, e que se acha vira verdade. E se também não sabe, chuta para ver se cola. Mas o fato é que o setor em si é um setor que trabalha ali no limiar, né? E a época que aprovamos a lei para parar os incentivos por 2 anos, e também na lei do FEF, ninguém se lembrou do setor para excepcionalizar. Essa é que é a verdade. Bastava um de nós, um dos 70 deputados, fazer essa emenda, que eu garanto que teria unanimidade. Mas o problema agora existe. E aí um dos membros levantou a questão da isonomia. Não existe isonomia em alíquota. A Lei 2657 de 96, ela tem alíquotas diferenciadas para produtos diferenciados. E a lei do FEF, ela exatamente visa capitalizar o Fundo de Equilíbrio Fiscal. E se a lei excepcionaliza, excepcionalizado está, porque o próprio incentivo, ele não é isonômico. Se um segmento tem incentivo, outro não o tem. Aquele que não o tem paga muito mais imposto que todo mundo. Então não existe a isonomia. Então a única hipótese, e que eu até sou favorável, deputado Giulianelli, que existe é excepcionalizar. Agora, tem que se verificar para excepcionalizar se não vai contrariar, né, os institutos legais que estão criados. Não só a lei, mas como também o termo de ajuste fiscal que o Estado assinou com a União. Há que se buscar caminho para esse setor, mas eu sempre fico receoso com o que possa vir atrás. Porque eu confesso que o Estado
sob o ponto de vista do benefício fiscal, está absolutamente desorganizado, não controla mais nada. E um dos ralos, não é o único não, um dos ralos que nós temos hoje de perda de receita é o descontrole dos incentivos fiscais. Ontem mesmo aqui, eu narrava alguns episódios. Eu vou até contar, mas eu fiz um requerimento, deputado Giulianelli, para a Secretaria de Fazenda, para que ele nos encaminhasse que empresas estão sujeitas a incentivos por tempo indeterminado e qual é o estatuto jurídico que concedeu. Ou resolução, ou decreto, ou lei, ou convênio com faz. Não contei, mas pela grossura de tanto papel, são mais de 200. E, em tese, incentivo por tempo indeterminado não é para ter, né? Senão não é incentivo. Você vê o descontrole. Foi objeto de matéria jornalística, o deputado Gilberto Palmares seguramente já está chegando aqui. Hoje, o incentivo é autodeclaração. A empresa que diz quanto ela está sendo incentivada mês a mês, ano a ano, através do DUB, Documento Único dos Benefícios. Autodeclaração, mas que não tem nenhum exame de consistência da Fazenda. Então, de repente, saiu uma matéria, função de uma informação da Fazenda, que uma empresa de implante dentário de Petrópolis tinha, num determinado ano, recebido um incentivo fiscal de 4 bilhões de reais. Só perdia para a Petrobras. O contador da empresa, desatento ou informou e a Fazenda engoliu. O incentivo recebido não passava de 200 mil reais. Então, você vê o grau de descontrole. O grau de descontrole. Ontem mesmo, chamar aqui a atenção que, nas contas de 2015, o senhor tem lá o voto, o senhor vai lá verificar, que de 2007 a 2015, a Fazenda criou o critério de renúncia efetiva, né? Porque o benefício total era 178 bilhões e renúncia efetiva em torno de 48. Porque aí está descontando os diferimentos, etc., tudo aquilo que poderia ser descontado do número global. Mas não computaram as renúncias efetivas oriundas das desonerações das exportações da Lei Candir, que no mesmo período, só a Lei Candir, são 42 bilhões. Então, não tem confiabilidade o sistema. Por que que não lançou a Lei Candir? Né? Porque é um incentivo de uma lei federal e que as empresas que exportam não foram demandadas, que elas têm que fornecer esses dados. Né? Então, a desorganização é tremenda. Fora a dissidência que existe entre a Fazenda e o desenvolvimento econômico. Hoje, numa pasta só, que é a Casa Civil. Mas, de qualquer forma, nós, na Comissão de Tributação, temos tentado cada vez mais nos aprofundar nessa questão. E hoje está publicada no Diário Oficial da Assembleia as indicações dos partidos para fazer a instalação da CPI de 5 membros, que eu lamento que seja 5, uma CPI dessa magnitude deveria ter sido de 7, eu acho que a proposta foi limitante, daria muito mais oportunidade dos partidos participarem mais, mas, enfim, vai se instalar aí a CPI dos benefícios fiscais. E vamos ver se
com esse trabalho todo da tributação, da CPI, etc., a gente começa a separar o joio do trigo, porque eu não conheço nenhum parlamentar que seja contrário ao benefício fiscal, mas seguramente a imensa maioria é contra esse nível de desorganização. E tem uma questão mais relevante. Este é um tema que a União empurra com a barriga, porque, a rigor, por decisão do Supremo Tribunal Federal, somente pode ter incentivo se aprovado no CONFAS. Nem lei é um instrumento necessário para dar incentivo fiscal. Muito menos decreto. Decreto, nem pensar. O Supremo tem uma posição muito clara sobre isso, mas a União também fica recalcitrante, porque cansa de fazer benesse com chapéu alheio. Indústria automobilística recebeu incentivo de IPI da União a rodo. IPI é a base de cálculo do Fundo de Participação do Estado e do Fundo de Participações do município. Então, está tirando dinheiro dos estados e dos municípios quando subtrai IPI. E não compensa, muitas vezes. É o caso, volto a dizer, das desonerações. Desonera um valor brutal e dá uma compensação que não chega, na média Brasil, a 10% daquilo que os estados perderam. Então, eu queria mais uma vez trazer isso à tona, porque houve essa publicação hoje no Diário Oficial, seguramente a semana que vem a CPI se instala e os trabalhos vão ter início. Muito obrigado, presidente Fatinha.